Pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando aí uma live. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. Nós vamos estar conversando aí sobre dietas e risco cardiovascular. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite a todos aí. Nós vamos estar conversando com a Dani Capelato, nutricionista, que trabalha na clínica Avaliare. Deixa eu só esperar ela entrar aqui para chamar ela. Tá ótimo o áudio, legal. Obrigado pelo retorno aí. Então, gente, a gente está passando aí um momento delicado. Deixa eu já chamar ela aqui. Já fiz a chamada dela. Oi, Dani. Boa noite, tudo bem por aí? Tudo jóia. Então tá bom. Já estamos aguardando aí o pessoal que está entrando? Vamos lá, vamos chegando. Ó, o pessoal que vai entrando aqui já aproveita esse período e vai mandando um aviãozinho para convidar toda a galera para vir ouvir sobre alimentação, os cuidados cardíacos. Já vamos aproveitar e convidar a turma para vir com a gente, né, Trote? Exatamente, Dani. E aproveita para pegar a aguinha, ó, para ficar aqui no nosso bate-papo também. Legal, boa. Ô, Dani, aproveitar que você está bem mais acostumada comigo aí com as lives, você vai conduzindo aí, tá? Deixa comigo. Então, assim, Dani, eu tava introduzindo o assunto para o pessoal, essa questão o assunto que a gente vai falar sobre dietas e risco cardiovascular, a obesidade como uma doença crônica extremamente grave, muito atual, e agora com essa pandemia piorou mais ainda, as estatísticas aumentaram muito, né? Já são extremamente altas e pioraram, né? Nesse período por vários fatores, né? As pessoas estão se alimentando pior, diminuíram a atividade física, aumentaram o excesso, principalmente com relação à bebida alcoólica. E o que você acha dessa questão, Dani? Isso aí está preocupando muito a gente da área de saúde, né? Tanto os médicos quanto os nutricionistas, o pessoal que está envolvido nisso tudo está muito preocupado com esses números que estão extremamente alarmantes e preocupantes, né? Na verdade, assim, o que eu percebo agora, né, nós estamos vivenciando essa situação dessa pandemia em especial do coronavírus, mas a gente já já temos essa epidemia da obesidade já faz muito tempo e o pessoal não dá a devida importância para isso daí. De uma forma geral, eu posso falar que a má alimentação, né, os deslizes na rotina como um todo, não só para o efeito da obesidade em especial que entra, né, com uma chance maior de prejuízos cardíacos, mas tanto para alteração de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, aumento de risco de infarto. Então, eu acho que a alimentação ela está associada a tudo, né, de uma forma geral, para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, para o nosso quadro de saúde, até mesmo agora, nessa situação da pandemia, nada melhor do que um corpo com uma imunidade boa para poder, se tiver o contato com esse vírus, conseguir passar por ele da melhor forma. Então, eu acho que, assim, as pessoas estão valorizando outros aspectos, mas esquecendo do principal, que realmente a alimentação ela faz parte de tudo. E realmente tem piorado muito, muitas pessoas estão tendo muita alteração emocional nesse período, aumento de ansiedade, e justificam, na verdade, né, um momento diferente e acabam descontando na alimentação, mas o que eu percebo, quem já se cuidava antes conseguiu manter o foco nesse período. Quem já estava um pouquinho perdidinho acabou potencializando isso daí, e é o que nós temos que tentar agora puxar todo mundo novamente para esse foco dos cuidados, porque não adianta a gente cuidar do vírus e esquecer do nosso corpo, que ele fica suscetível a diversas outras patologias aí também. Mas realmente, assim, é uma preocupação geral e muitas pessoas que estão vindo para os cuidados estão relatando aumentos muito grandes nesse período.
10 quilos, 12 quilos, que é algo que prejudica muito o quadro de saúde. Então, realmente, assim, vamos colocar o pé no freio. A gente sabe que, né, passamos por um momento difícil, mas ele ainda não acabou e não vai acabar tão rápido. Então, vamos focar no nosso cuidado e manter a nossa saúde em primeiro lugar, que acho que isso é o mais importante. Eu queria aproveitar e me desculpar, porque eu acabei não fazendo a apresentação, né? Só apresentar o pessoal aí, a Dani Capelato, ela trabalha na Clínica Avaliar. Eu já te apresentei antes de você entrar, tá, Dani? Mas agora oficialmente... Perfeito. Eu tinha esquecido o foninho, eu desci correndo para buscar aqui. A hora que eu vi que você entrou, que eu vi que você estava com o fone, eu falei, pera lá. Então, por isso eu segurei uns minutinhos aqui. Então, a Dani trabalha na Clínica Avaliar, trabalha lá com o marido dela, o Bruno Pagan, que são excelentes profissionais, fazem um trabalho fantástico. No finalzinho, eu vou querer falar com você sobre o aparelho que vocês têm lá, bioimpedância. Queria comentar um pouquinho com o pessoal, para que todos conheçam esse aparelho fantástico. Já vou até falar que amanhã nossa clínica está completando 8 anos de funcionamento. Estamos muito felizes com esse período aí em atividades, né, na linha da nutrição, dos treinamentos, na linha da avaliação física também. Mas depois a gente fala específico em relação à avaliação, que é algo que vai ajudar muito o pessoal que está buscando os cuidados, com certeza vai agregar mais qualidade ao acompanhamento e aos cuidados de uma forma geral. É isso aí. Então, Dani, a questão da obesidade, voltando nesse assunto, eu estava até vendo as estatísticas aqui, a obesidade hoje no mundo chega a 20% do total, no mundo todo. E no Brasil é mais ou menos a mesma estimativa, né? O que me assustou muito, Trotti, sobrepeso está perto de 60%, exatamente. Gente, está demais. Exatamente. É muita coisa. Elas não se dão conta, porque a gente fala obesidade, são aquelas pessoas que têm um aumento maior da gordura corporal, um IMC acima de 30, tudo, né? Mas o sobrepeso também é fator de risco para doenças cardiovasculares, para diabetes, para outras doenças. E até pegando esse gancho aí do Covid, eu fui olhar os números na questão do Covid. O obeso ele tem um risco 3 vezes maior de morte por Covid. E quando é obeso, grande obeso, ele tem um risco 4 vezes maior de morte. Tá? Caramba! Nas UTIs, 70% das pessoas que estão evoluindo nas UTIs com ventilação mecânica e óbito, 70% tem sobrepeso ou obesidade. Então, olha o tamanho da gravidade do problema. As pessoas estão morrendo de medo do vírus. E é um vírus que realmente está tendo uma letalidade preocupante e, infelizmente, está sendo uma coisa que está mexendo com o mundo todo. Mas as pessoas não estão se dando conta da obesidade e dos cuidados que tem que ter. Enquanto risco. Quantos riscos, não só desse vírus, quanto qualquer outra doença. Né? Porque a obesidade envolve risco de várias doenças, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e por aí vai. Diminui a imunidade, aumenta o risco de infecções e por aí vai, né? O que você acha? Trotti, eu vou fazer uma colocação aqui da obesidade, que é algo que eu acredito que muitas pessoas não tenham conhecimento. Até assim, logo no início da pandemia, quando teve o lockdown mesmo, eu tive alguns pacientes que estavam em acompanhamento e naquele susto inicial optaram por interromper os cuidados, relatando que não queriam dar sequência em dietas porque a restrição alimentar tinha risco de baixar a imunidade. Então, já vou colocar um ponto aqui que é algo bem legal para a gente discutir. Com certeza, quando a gente fala num foco num emagrecimento, né, de uma alimentação com restrição calórica de uma forma geral, nós estamos tirando o substrato que era oferecido via alimentação para forçar o corpo a trabalhar com substratos internos. Eu brinco sempre que estar magro é saudável. Estar em processo de emagrecimento é um fator de agressão e eu concordo com certeza. Nós estamos criando situações para que o corpo se readapte usando substratos internos. Porém, as mesmas pessoas que relataram que não queriam restringir a alimentação, se esqueceram que a alimentação é o que ajuda na manutenção da imunidade. Então, nessas situações, para quem está com esse receio de não restringir caloria, não querem, de repente, emagrecer nesse momento, jamais deixar de lado o cuidado com a qualidade. A quantidade talvez não precisa ser feita com a restrição nessa situação em especial, mas a qualidade interfere diretamente. E nesse aspecto, nós sabemos o quanto a alimentação pode ser inflamatória e automaticamente alterando permeabilidade intestinal, alterando a absorção de vários nutrientes que a gente consome e também pode ser nociva com a própria baixa da imunidade. Então, esse é um paradoxo ali que eu identifiquei no primeiro momento, então eu quero deixar esse alerta
Se vocês estão deixando de fazer dieta, pensando na queda da imunidade, não se esqueçam do efeito contrário, que a própria alimentação é o que vai manter isso daí. Então, tudo bem não baixar calorias, mas mantenham a qualidade. E um outro aspecto que eu acho legal a gente colocar também é relacionado a fatores emocionais. Muitas pessoas estão relatando aumento de ansiedade, até mesmo de sensações depressivas nesse período, pelo isolamento, pela redução, né, do próprio convívio social. E a alimentação tem uma relação direta até mesmo nessa parte do emocional. A ação de grande parte dos nossos hormônios de bem-estar, ela acontece a nível intestinal. E nesse caso, uma pessoa que se alimenta mal, que tem um intestino inflamado, além do prejuízo com a própria imunidade, também pode ter prejuízos com os fatores de bem-estar. E automaticamente é um ciclo que vai se formando. A pessoa se alimenta mal, ela tem um nível inflamatório corporal potencializado, prejudica a absorção de nutrientes e também a ação de hormônios de bem-estar. Aí ela se sente mais depressiva, se sente mais ansiosa, ela quer comer mais, come mal, daí automaticamente vai voltando esse ciclo. Então, a alimentação ela entra num todo, tanto para a manutenção da imunidade, para a saúde intestinal, para a absorção dos próprios nutrientes e até mesmo nos fatores emocionais, é algo que a gente tem que ter como cuidado. Então, esse é um ponto que eu acho que as pessoas muitas vezes não se atentam, mas a má alimentação aumenta quadros de depressão e pode potencializar a ansiedade também. Eu vi um estudo recente, bem recente, falando da relação do açúcar, do excesso de açúcar e carboidratos simples na dieta com depressão e ansiedade. E nesse período da pandemia, a maior parte dos alimentos que as pessoas estão consumindo são alimentos ricos em açúcar, esses carboidratos, né? A pessoa começa a ficar beliscando, gera mais ansiedade, ela começa a beliscar, vira um ciclo vicioso, como você falou. Né? Exatamente. E aí, o resultado é o que você disse, né? 10, 12 quilos num período de um ano, vamos botar assim, nem um ano, 10 meses. Exatamente. Né? Essa semana mesmo eu peguei no consultório um paciente falando que estava com a pressão alta, nunca teve pressão alta, e cansado, exausto, e os exames dele todo alterado, e ele falou, ele engordou 10 12 quilos nesses 9 meses. Né? Com certeza, potencializa prejuízos em tudo, né? Não tem como. E o principal, que aí entra nesse somatório da nossa área também, quando esse excesso ele vem de forma rápida e principalmente pela alimentação rica em carboidrato, o acúmulo que acontece é na região visceral, é principalmente abdominal e visceral. E nesse caso, a potencialização de riscos cardiovasculares aí potencializa demais. Então, é um alerta muito grande e realmente esse período em especial, muitas pessoas se perderam e eu acho que além de nós incentivarmos o uso do álcool em gel e de higienizar bem as mãos, evitar o contato, essa conscientização do cuidado com a imunidade, né, via alimentação, praticando exercício de forma regular, é o que nós podemos fazer a nosso favor para manter realmente a saúde da população em geral. Eu acho que esse é o principal, mas é um aspecto muito importante para a gente colocar. A gente tem, você vê, você como nutricionista, eu como médico, a gente tem focado muito nessa questão de manter um peso saudável, manter um peso adequado, claro. Porque é um fator de risco independente muito grande para todas as doenças, né? As pessoas agora estão na expectativa da vacina, né? As vacinas para vir dar uma acalmada nessa questão da contagiosidade, diminuir a mortalidade, está todo mundo nessa expectativa e colocando as esperanças todas na vacina. Mas se não houver mudança dos hábitos alimentares e voltar à atividade física, controle do estresse, aquelas coisas, o que vai adiantar você tomar uma vacina? Você vai evitar o corona, mas vai esquecer do resto das doenças também, né? Exatamente. As doenças cardiovasculares, infarto, AVC, o próprio câncer, essas doenças não diminuíram na pandemia. Elas mantiveram e vão aumentar. Se não aumentaram, de repente, né? Exatamente. É porque o foco está muito na mortalidade pela infecção, pelo Covid. Mas as pessoas continuam morrendo, talvez até mais, por infarto, por AVC, e por câncer e essas doenças inflamatórias, né? E eu estava vendo também a questão do Covid, essa relação com obesidade. As pessoas com excesso de peso, que a gente fala excesso de peso, engloba o sobrepeso também, o IMC acima de 25. Acima de 60% nas UTIs tinham menos de 60 anos. Olha que interessante isso, porque a gente tem olhado, às vezes, casos de pessoas que estão evoluindo muito mal
e até evoluindo para óbito, infelizmente, pelo Covid. E a gente fica falando, mas espera aí, o cara não tinha nem comorbidade, não tinha nada, era uma pessoa saudável, né? E quando você vê, a pessoa tinha sobrepeso. E será que o sobrepeso não foi o que contribuiu para essa queda da imunidade e risco dela ter evoluído mal? Então, esses E às cuidados vezes até então a pessoa não tinha detectado, mas o corpo já estava sofrendo com essa alteração inflamatória, com outros fatores que a pessoa talvez ainda não tenha tido a concretização via exames, mas já estava com o corpo debilitado, né, de uma forma geral. Eu queria até comentar com você e para o pessoal aí a questão do diabetes também, que tem aumentado de forma considerável também. A estatística do diabetes é extremamente alarmante, né? Já vinha sendo antes da pandemia. Agora, então, vai piorar. Né? Estava vendo os números aqui também. Até 2019 era 460 milhões de diabéticos no mundo. Essa expectativa vai passar de 530 ou 580 em 2030 e vai passar de 760 milhões em 2040, Caramba. 2045. Então, olha só, é uma coisa que não só aumenta, só aumenta. Agora, onde é que a gente vai mexer nisso? É justamente na dieta e na prática de atividade física. É no básico, gente. Não vai ter remédio milagroso, não vai ter uma pílula mágica que vai resolver isso. É apenas as pessoas se conscientizarem que elas precisam mudar os hábitos alimentares de forma contínua. Outra coisa não é esse negócio de eu vou fazer uma dieta ali 3 meses e vou restringir açúcar e vou parar de comer ali meu doce, não sei o quê, e depois de 3 meses volta a comer tudo errado de novo. O que adianta? Então, essa conscientização tem que ser uma coisa mais contínua, né? Sim. Quando a gente fala de uma forma geral, Trotti, em relação ao perfil alimentar, até que nós tínhamos discutido antes, né, para trazer para o pessoal aqui na live, eu acho que a base da alimentação que a gente deve buscar, claro, para a parte, né, de problemas cardíacos, mas para a saúde geral, é sempre buscar alimentação rica em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios de uma forma geral. Eu acho que isso realmente é a base para qualquer manutenção de perfil de saúde e para a parte cardíaca é o mais importante. Nesse aspecto, quando a gente fala em alimentos antioxidantes, nós citamos ali vitamina A, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, que eles são muito facilmente obtidos na nossa rotina alimentar, com o acréscimo de porções de frutas, que dentro de uma recomendação de saúde, de 3 a 5 frutas por dia, por exemplo, a gente consegue bater facilmente. Então, o pessoal tem buscado muito acréscimo de multivitamínicos, complementação, né, de uma forma geral, né, pensando agora na imunidade, mas assim, a base da alimentação antioxidante ela é muito fácil de ser obtida com um mix de vegetais que você coloca em almoço e jantar. Então, aparentemente é algo muito simples, mas as pessoas acabam deixando de lado. Então, acho que esse ponto da gente acentuar um pouco mais os cuidados nesse efeito antioxidante e anti-inflamatório de uma forma geral, eu acho que é a base de recomendação nesse momento e para qualquer cuidado voltado à parte cardíaca. E aí você pode falar melhor do que eu até em relação a isso. Exatamente. É legal você comentar isso aí, porque eu sou muito adepto de suplementação em cápsulas, tudo, mas é uma coisa até legal comentar, e o pessoal que estiver escutando, que isso não substitui a alimentação, isso é fato. Né? Talvez no idoso, que já tem várias comorbidades, talvez no idoso tu tem que suplementar independente, mas no prejuízo absortivo também, né? Exatamente. Mas nos jovens, as pessoas, os adultos jovens e os jovens, eles podem buscar isso aí na alimentação. O problema é que as pessoas, como eu falei, as pessoas querem praticidade. Né? Aí eu não quero comer lá meu vegetal, que eu não gosto de comer, não como verdura, não sei o quê, e beleza. E aí ele acaba buscando uma complementação num suplemento. Não é uma coisa errada, mas o certo mesmo é que ele tem que buscar a fonte de alimentação. É óbvio, isso aí é a fonte natural, né? Eu vejo o suplemento, Trotti, como algo muito importante para complementar falhas que a alimentação esteja trazendo. No seu caso, né, enquanto atuação profissional, o que eu acho muito bacana? Você consegue fazer a suplementação a partir de exames laboratoriais. Então, você não faz isso de forma aleatória, que é o que eu vejo que a maioria das pessoas, né, não sabe nem se está precisando de alguma coisa e sai suplementando tudo. Isso eu acho inadequado. Mas nos acompanhamentos que você faz, você pede uma bateria super completa, você consegue realmente detectar o que a pessoa precisa. Nessa situação, a complementação é sensacional.
quando a pessoa está com uma carência, tem que repor normalmente via suplementação, porque com isso você tem uma reposição mais imediata do que está faltando. E depois, para uma fase de manutenção, melhorar perfil alimentar, ajustar o que está deficiente na rotina. Isso eu acho muito vantajoso, mas as pessoas que se auto-medicam, que complementam de forma desnecessária, isso eu acho que fica com um alerta. Eu tive um pacientinho ao longo agora da pandemia mesmo. Só que assim, no caso dele, ele era hipocondríaco, ele gostava muito de medicação e ele se automedicava. E quando teve essa situação do corona, ele teve muito medo da baixa da imunidade e ele começou a associar diversas complementações de vitaminas com ultradosagens. E ele acabou tendo uma intoxicação hepática. Até assim, ele trouxe para mim, eu fiquei sabendo, né, durante o acompanhamento dele, porque ele teve que tirar tudo que nós estávamos utilizando de complementações básicas, porque ele estava suplementando com tantas coisas que às vezes tinha repetidas altas doses em mais de uma medicação e com isso ele teve prejuízo. Essa complementação de forma acompanhada, sensacional. Fica essa dica para o pessoal. Se vocês acham que não estão com a saúde em dia, busque um profissional que faça seu check-upzinho, identifique quais são realmente as necessidades e aí complementa para normalizar tudo. Mas não faça essa suplementação aleatória com tudo, porque realmente isso pode trazer risco, né? Nem tudo que em excesso vai ser... A gente sempre fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Talvez em excesso nem as vitaminas e os minerais não vão ser vantajosos também. Exatamente. Assim, só para a gente entrar na questão dos alimentos em si, a gente pode pontuar aí alguns alimentos que fazem muito mal para o coração, de modo geral, e depois a gente pode pontuar alguns alimentos que são essenciais para a saúde cardiovascular, para a saúde do coração. Perfeito. Então, assim, eu vou pontuar e você pode aí fazer algumas considerações, ô Dani. Perfeito. Então, assim, o vilão, assim, eu bato muito nessa tecla no consultório, o vilão é o açúcar, tá? É o açúcar, e quando a gente fala açúcar, as pessoas pensam que é só o açúcar lá de cozinha, ou doce, né? Ou doce, e não é por aí, é muito além disso. Né? A pessoa fala assim, ela não come açúcar, mas ela come pão, ela come arroz pra caramba, ela come massa, refrigerante, e por aí vai. Né? Então, assim, esses alimentos são extremamente ricos em açúcar, aquele suco de caixinha, né? Então, assim, ele está ingerindo açúcar o dia inteiro e nem se dá conta que está ingerindo açúcar. E a gente tem uma coisa que a gente tem focado muito no consultório é a questão da resistência à insulina, da hiperinsulinemia e da resistência à insulina que está por trás da obesidade, está por trás do diabetes e está por trás, consequentemente, das doenças cardiovasculares. É o início do problema. Né? A hiperinsulinemia, a resistência à insulina é um fator de risco independente para doença cardiovascular. É um fator de risco independente para diabetes. E quando a gente pega um paciente, às vezes, com sobrepeso no consultório, e pega um paciente que está lá com a insulina elevada, e já tem aqueles critérios de síndrome metabólica, e já está com a pressão um pouquinho elevada, esse paciente, se ele não modificar os hábitos alimentares, e principalmente restringir os carboidratos, o açúcar e os carboidratos, ele fatalmente, em 10 anos, por aí, ele já vai estar desenvolvendo diabetes. Isso é fato, isso aí já está escancarado. Então, é uma coisa que a pessoa tem que se conscientizar. Se ela melhorar os hábitos alimentares dela, ela consegue reverter isso. Mesmo a pessoa que já tem um diabetes em fase inicial, ele consegue reverter o quadro e, às vezes, até consegue ficar livre de medicamentos a longo prazo. Né? O que você pode considerar disso aí, Dani? Porque isso aí você deve pegar muito também, né? Com certeza. Eu vejo que hoje em dia o maior vilão realmente são os açúcares, sim. E como você mesmo pontuou, não o açúcar branco em si, mas a combinação de alimentos processados, industrializados. Hoje em dia nós temos alimentos que têm muitos açúcares escondidos, que muitas vezes a gente nem imagina. Um exemplo super bobo vai ser uma barra de proteína, por exemplo. Se vocês forem ler lá nos ingredientes, até uma barra de proteína ela vai ter açúcares escondidos. Então, eu acho que tudo que é industrializado e processado, a gente tem que chamar uma atenção um pouquinho especial e alertar para que as pessoas leiam quais são os ingredientes daquele composto. Às vezes você vai comprar uma bolachinha de maisena, uma bolacha de alho e sal, achando que é algo super, né, sem problema, e quando você vai ver é puro carboidrato aquilo lá, é pura farinha. Então isso eu acho que é um alerta muito grande. E nesse aspecto da resistência insulínica é o que a gente mais encontra, o aumento da gordura visceral, o aumento da gordura abdominal de uma forma geral. E o que eu deixo para as pessoas, né, que querem ter o cuidado em relação a isso.
não é necessariamente cortar carboidrato na dieta, porque as pessoas, quando identificam esse problema, querem tirar tudo que sabe que faz mal, só que isso normalmente se torna uma dieta que ela não é possível de ser seguida por muito tempo. O que eu pontuaria em relação a isso, de resistência insulínica, alerta para os cuidados do diabetes e a questão do carboidrato é sempre associar na mesma refeição que você está consumindo um carboidrato, componentes de mais lenta digestão, como, por exemplo, componentes proteicos, componentes gordurosos ou até mesmo enriquecer com a fibra, porque dessa forma o processo digestivo do carboidrato ele vai ser lentificado e a velocidade com que esse açúcar cai na corrente sanguínea vai ser muito mais lenta, trazendo menos prejuízos. Por exemplo, uma pessoa que é habituada de manhã a comer um pão branco com um café adoçado com açúcar, se ela complementa esse pão colocando um pedaço de queijo branco, se ela coloca um ovo mexido como complemento, se ela adiciona um leite ao café ou se ela coloca um patê de atum, se ela complementa com alguma base proteica ou gordurosa, passa um azeite, por exemplo, para complementar esse pão ao invés de comer o pão puro, tudo isso já vai beneficiar. Então, não é só cortar o carboidrato e fazer essa dieta por pouco tempo, mas conciliá-lo de uma melhor forma na alimentação. E aí fica o alerta da diferença entre o carboidrato refinado e o carboidrato integral, que a fibra em especial é um composto importantíssimo para o problema cardiovascular, né? Então já fica essa junção aqui da nossa temática. A diferença de um alimento refinado para o integral é justamente o teor de nutrientes e normalmente o teor de fibras. O integral, como é falado, ele é uma forma mais íntegra do alimento, ele é menos processado. Então, a película, a casquinha dos cereais, do grão, ela é mantido e por isso essa fibra retarda o processo digestivo e traz benefícios em relação à parte glicêmica. Aí o pessoal fala, então o integral emagrece. Não necessariamente. O alimento integral ele tem uma média calórica normalmente muito próxima da versão refinada. A diferença é a velocidade da digestão desse alimento devido ao teor de fibras e normalmente pela fibra ele traz mais saciedade. Então não é porque integral pode sair comendo à vontade, mas nesse caso de prevenção cardíaca ele é muito importante pelo teor de fibras. Então acho que além de considerarmos, né, de não deixar o carboidrato isolado, combiná-lo a proteínas e gorduras, a preferência pelo integral acho que é um ponto-chave de cuidados para a nossa área. E legal você falar isso também, porque a gente às vezes fala restrição de carboidrato, as pessoas fazem isso mesmo, mas cortam o carboidrato totalmente. Tira tudo. Aí, e o carboidrato assim, é o que gera energia mais rápido, vamos dizer assim, né? E para a célula, para ela fazer as atividades dela do dia a dia, né? E a ideia também é que a gente tem que escolher os carboidratos melhores, né? Existem carboidratos melhores, né? Uma batata doce, né? A batata inglesa. Então, desses carboidratos aí, quais que você pode sugerir até mesmo para proteção cardiovascular que você indicaria? Eu colocaria com certeza as versões mais ricas em fibras. Então, por exemplo, o próprio arroz integral fica muito legal. A batata doce, a batata inglesa também pode ser utilizada. A mandioca, a abóbora cabotiá. As próprias frutas são excelentes fontes de carboidrato. No caso da fruta, eu só vou deixar um alerta. Não é o suco da fruta, é a fruta in natura. Porque quando a gente toma o suco, a gente pega só o açúcar dela e deixa de lado o bagaço que seria a fibra. Então, usarmos as frutas como excelentes opções de carboidrato. E essa opção dos carboidratos na versão, eu brinco, né, versão mais raiz, evitando realmente refinados como massas, farinhas, eu acho que isso para nós vai ser o principal. E para refeições de café da manhã e lanche da tarde, que às vezes o pessoal quer comer o pão, por exemplo, que é o nosso tradicional, dá para a gente colocar uma batata num café da manhã, dá para a gente colocar fruta com cereais no café da manhã, um mingau, uma vitamina, colocar outras formas que não necessariamente tem que usar o pão. Ele é uma opção muito prática e fácil para ser agregada nessa refeição que geralmente o pessoal acorda em cima da hora. Mas tem muitos alimentos de boa qualidade para a gente inserir nesse momento. Eu acho que os cereais integrais entrariam como uma ótima opção nesse momento. Eu tenho ingerido com mais frequência tapioca. O que você acha da tapioca? A tapioca eu vou deixar um alerta. É uma forma de carboidrato muito boa, porque vem da mandioca, não é uma versão de carboidrato sem glúten, diferente no caso do trigo. Só que ela, quando analisada de forma isolada, só a tapioca em si, ela tem um índice glicêmico altíssimo. Ela gera um pico de glicose muito grande. Aí vai depender como você vai utilizar essa tapioca. Se você faz a tapioca, por exemplo, recheada com frango, recheada com queijo, recheada com carne,
ou na forma de uma crepioca, por exemplo, misturado com bases de ovos, eu não vejo problema nenhum. Eu, particularmente, adoro a tapioca. Mas, no caso, as pessoas que usam ela achando que são ótima opção para emagrecimento, eu deixo como um alerta, porque uma colher de sopa de tapioca tem a caloria de uma fatia de pão. E, às vezes, o pessoal vai fazer uma tapioca gigante no café da manhã, que usa lá 3, 4 colheres de tapioca achando que tapioca emagrece. Mas, na verdade, ela é uma fonte de carboidrato que vem da mandioca, saudável, mas ela tem a caloria bem elevada. Então, o cuidado na quantidade e a combinação vai ser o principal ponto da tapioca, mas dá para ser usada com certeza. Eu sempre coloco, Trote, que não existe alimento que não possa ser consumido. Existem horários, combinações e quantidade que sejam adequados para a saúde e para o nosso objetivo também. Mas aí eu acho que essa é a base. Interessante é que você acabou de falar tudo, né? Assim, a pessoa não precisa deixar de comer nada. Eu adoro comer meu pãozinho, adoro comer massa. Quer dizer, as pessoas só têm que maneirar na quantidade, o momento certo de ingerir. Tem pessoas que vão comer, por exemplo, uma macarronada ou, sei lá, comer um churrasco à noite, antes de dormir. Quer dizer, péssimo. Fez tudo errado. Não é o momento, a quantidade, aí tá tudo errado, né? Então tem toda essa questão também. Uma outra pergunta para você, até para esclarecer para o pessoal. A questão das frutas, a fruta também tem a frutose, que é o açúcar da fruta. A fruta a gente tem que tomar cuidado também, né? Mesmo a pessoa que tem já resistência à insulina, fala, vou comer muita fruta. Peraí, não é bem assim também, né, Dani? O que você pode falar? A fruta, ela é uma fonte de carboidrato muito nutritiva, porque diferente, por exemplo, de uma tapioca, que só traz açúcar, ela vai trazer o açúcar, mas ela traz muita vitamina, muita mineral associado ao tipo de carboidrato. Só que ela não deixa de ser um açúcar. Então, nesse caso, tem que ser feito com um alerta em relação ao porcionamento. A forma do suco que eu já acabei falando, que eu acho que não é vantajoso para a maioria das pessoas, principalmente para quem tem, né, uma obesidade ou uma resistência insulínica, cai fora do suco e vai para a fruta in natura. E ela deve ser consumida com uma porção por momento. Jamais comer uma bacia de frutas, porque aí também não é legal. E nessa situação também evitar que esteja de forma isolada. Eu gosto muito de sugerir a fruta cítrica, principalmente, associada a refeições principais, após o almoço e após o jantar. Como ela é riquíssima em vitamina C, entra no nosso antioxidante para proteção cardíaca, ela acaba potencializando a absorção do ferro, que é colocado nessa refeição, tanto com os vegetais como também pela carne. Então é um horário maravilhoso. E pós-refeições principais, como você tem proteína, gordura, fibra, tudo na mesma refeição, ela não vai gerar pico glicêmico, então é uma ótima alternativa. E para as pessoas que querem consumir a fruta em horários intermediários, lanche da manhã, lanche da tarde, volto na recomendação de somar uma fonte de gordura, fibra ou de proteína. Por exemplo, comer uma fruta e um mix de castanhas, já adicionou gordura, já melhora o efeito digestivo. Colocar uma fruta associada a um iogurte, complementou com uma proteína para demorar mais na digestão. Vou colocar uma fruta e coloco uma colher de linhaça por cima, que é uma fibra com gordura. Então, tem formas da gente poder consumir a fruta, sendo amenizado esse efeito do período digestivo que gera aquele pico de glicose. Top, legal. Outros alimentos também que acabam aumentando o risco cardiovascular, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a carne, principalmente a carne vermelha. Nesse período de pandemia, a galera está se reunindo muito e... Churrascão. É o churrasco, né? Churrasco associado à bebida alcoólica. Eu queria que você pontuasse um pouquinho sobre isso, porque assim, isso é uma coisa que a gente também já está cansado de saber, que a carne vermelha em excesso, as carnes processadas, e aí engloba também, entra a questão de linguiça, salsicha, né? Embutidos em geral. Embutidos em geral, que aumenta muito não só o risco cardiovascular, aumenta o risco de hipertensão pela quantidade de sódio e aumenta também o risco de câncer. Quer dizer, as pessoas não estão se dando conta que elas estão piorando a sua saúde. Elas estão preocupadas em tomar vacina, ótimo, tem que tomar, tem que se imunizar, ótimo. Mas elas estão esquecendo de fazer o básico, porque a sua saúde elas precisam cuidar para depois também, né? Exatamente. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, a parte dos industrializados e processados. Isso aí é uma bomba na nossa alimentação, de uma forma geral, pela qualidade da gordura que tem lá, que sempre são gorduras muito ruins, gordura trans, gordura saturada, além da parte de nitritos, nitratos, o tanto de componentes cancerígenos que são colocados. Então,
os embutidos, de uma forma geral, eles nunca foram bons e vão continuar não sendo. E em relação no caso das carnes em geral, nós sempre temos que analisar, quando a gente fala em gordura na alimentação, o tipo de gordura que a gente vai utilizar. Então, no caso da carne vermelha, o principal aspecto entra que ela geralmente tem uma quantidade de gordura associada um pouco maior, e no caso da gordura de origem animal, ela é mais inflamatória, ela tem uma taxa de colesterol aumentada, isso pode prejudicar o risco cardíaco. E quando nós falamos em relação no caso, efeito intestinal, processo digestivo de uma forma geral, como a carne ela demora mais para ser metabolizada, para ser digerida, ela gera uma certa inflamação a nível intestinal também. Então, nesse aspecto, não é cortar a carne da nossa alimentação, mas é quantificar. E no caso, as pessoas que já tenham o excesso do colesterol, que já tenham, né, um risco, né, mais elevado à obesidade, já estão acima do peso, não é porque é carne que o pessoal colocou na cabeça que é low carb pode comer, mas tudo que a gente coloca em excesso vai favorecer o estoque de gordura. Então, nesse aspecto, as carnes elas devem ser selecionadas em relação a cortes e quantidades de gordura. Eu acho que esse é o ponto principal. As carnes brancas, de uma forma geral, apresentam um teor de gordura menor, então selecionar esses cortes mais magros eu acho que vale a pena. E, além disso, ter o cuidado com a quantidade que vai ser ingerida. A carne vermelha em excesso, ela vai ser mais inflamatória, ela vai trazer mais taxa de colesterol, então deve ser usada com moderação. Assim como qualquer fator da alimentação, é sempre ter aquele cuidado em relação à quantidade. E no caso, tá no churrascão, por exemplo, vai comer uma carne, por que não caprichar bastante na salada para ter bastante fibra, para diminuir a absorção dessa gordura? Tem formas da gente melhorar isso daí. Então, não é que o alimento é ruim, mas o excesso dele sim. Então, nesse caso, as carnes vermelhas eu deixo alerta pelo tipo da gordura e pela quantidade, que acho que esse vai ser o ponto principal. Exatamente. A gente está reforçando aqui que não é que a gente não vai comer mais carne, gente. Pô, eu adoro carne, adoro churrasco. Eu sou carnívora também. Eu também. Mas se falar para mim que eu não vou poder comer mais carne, eu vou ficar deprimido. Mas a questão é o excesso, é a quantidade. Né? Uma coisa que a gente tem visto no consultório, Dani, é a questão da ferritina. A ferritina extremamente elevada no sangue, principalmente dos homens ali de meia idade, dos adultos, né? Ferritina de 500, 700, 1.000, 1.500, assim, valores absurdos. E essa correlação direta do álcool e da carne vermelha, principalmente, o açúcar também, mas principalmente o álcool e a carne vermelha. E aí, na hora, quando eu vejo a ferritina alta, eu já pergunto, tu gosta de um churrasquinho, tu gosta de uma carne? Ah, eu gosto, eu adoro uma carne vermelha. E o álcool é a mesma coisa. Então é o que a gente está falando. Eu, por exemplo, não bebo, mas eu não sou contra a pessoa beber. Agora, tem pessoas que bebem em quantidades muito excessivas e a pessoa às vezes nem se dá conta. Eu tinha um paciente que ele bebia 10 a 12 garrafas de cerveja por dia e ele achava que não era muito. E ele bebia assim quase todos os dias da semana e achava que não era muito. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar. Os excessos, é o que você falou, são os excessos que são o problema. Porque tomar uma cervejinha ali, um destiladozinho ali de vez em quando, não é o problema. O problema é fazer isso frequentemente, 3, 4 vezes por semana, ou todos os dias, porque isso tem um preço. As pessoas têm que ter consciência que isso tem um preço. O fígado vai pagar a conta, o pâncreas vai pagar a conta, o coração, e por aí vai. Né? Acelera o envelhecimento dos órgãos. Então isso aí é uma coisa que já está mais do que batido, não tem o que ficar discutindo muito isso. Os excessos são prejudiciais, né? Nesse caso até da ferritina elevada, Trotti, que você pontuou, eu vou deixar um alerta que vai contra o que eu havia pontuado para esse público. Eu falei que é muito benéfico, no caso, o uso da fruta cítrica junto com as refeições, pela vitamina C, pelo aumento da absorção do ferro, mas quem tem esse diagnóstico já da elevação do ferro e da ferritina tem que eliminar a fruta cítrica nesse momento. Então, o pessoal que vai para o churrascão e fica colocando limãozinho na carne, vai aumentar a absorção do ferro. Ah, faz uma refeição e toma um suco de frutas associado. Então, quem tem o excesso da ferritina não deve fazer isso. Quem não tem essa elevação, é uma pessoa com um anel quadro de saúde normal, aí não tem problema nenhum. Inclusive, eu recomendo principalmente para as mulheres. Como nós temos, né, o ciclo menstrual ativo, tem o período de perda de sangue,
Então, nessa situação, é muito indicado potencializar a absorção para evitar riscos de carência. Mas para as pessoas que, pelo contrário, têm o excesso, tirem essa indicação. Assim, entre outros alimentos que podem fazer mal para o coração, a gente comentou aí dos embutidos, né? Então, assim, infelizmente também Salsicha, linguiça, nuggets, bolacha recheada, biscoitos ricos em gordura trans. Eu acho que é o geralzão aí, realmente. Processados e industrializados, acho que são veneno. Volta para a alimentação que a sua avó iria reconhecer no mercado. Quanto mais básico, melhor vai ser para o nosso quadro de saúde. Exatamente, esses alimentos prontos, né? Ainda mais nesse mundo moderno, fast food, né? Alimentos prontos, industrializados, que você chega lá no mercado, isso aqui eu só botar no micro-ondas que eu como. Isso aí, em termos de saúde, é totalmente... O que mantém em vida, a vida de prateleira, no caso, a conservação do alimento, é o açúcar, o sódio e a gordura. Então, se ele vai ficar em prateleira armazenado, pode ter certeza que esses compostos estarão presentes, que é o que realmente consegue fazer a conservação do alimento. A questão do glúten, Dani, a gente está falando tudo isso aí, tudo acaba envolvendo o glúten também, né? E tem muitas pessoas que têm até uma hipersensibilidade, às vezes uma intolerância ao glúten e nem se dá conta. Às vezes elas têm problemas intestinais, alergias, infecções de repetição e não se dão conta que elas têm uma intolerância ao glúten, que a única coisa que elas vão ter que fazer é tentar restringir ao máximo a ingestão de glúten da dieta. O que você pode comentar disso aí? O glúten, eu vou até associar ele e a lactose no mesmo combo ali para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, eu não restringo glúten e lactose da alimentação se a pessoa não relata nenhum tipo de alteração ao consumir. Ou se não tem sensibilidade, não tem alergia, não tem tolerância, não tem nada. Para as pessoas que já sentem algum desconforto ao consumir, por mais que não tenham um diagnóstico de alergia ou de intolerância, eu já sugiro que retire, porque eles são nutrientes que são considerados pró-inflamatórios. E tem pessoas com uma sensibilidade maior a nível intestinal e que, nesse caso, vai ser não vantajoso o consumo. Acho que seria mais ou menos por aí. Então, nesse caso, assim, o que seria a minha sugestão? Sempre observe os sinais do seu corpo com a oferta alimentar que você tem. Para qualquer paciente que eu faça alguma atualização da alimentação, que eu inclua produtos diferentes, eu sempre coloco essa sugestão. Analise como o seu corpo responde. Alterou a resposta fermentativa num pós-alimentação? Alterou o funcionamento intestinal, odor, coloração, consistência? Preste atenção que o corpo vai responder se ele está desconfortável ou não com esse efeito digestivo. E o que eu vejo, na verdade, é uma associação de alimentos inflamatórios gerais, como, por exemplo, o próprio álcool, o açúcar. E, nesse caso, a pessoa consumindo esse tipo de alimento com frequência, ele vai gerar prejuízos, né, no caso, potencializando a fermentação com outros alimentos aleatórios. Então, nesse caso, qual seria a melhor estratégia para uma limpeza mesmo do corpo? Por um período, faz a retirada desses pró-inflamatórios, desses alimentos que são mais potencialmente alergênicos, limpa o organismo, volta para um quadro normal, com o intestino funcionando bem, e depois vai gradativamente reapresentando. Se não tiver desconforto nenhum, mantém uma alimentação habitual. Bacana, exatamente. Uma outra coisa que a gente também observa, às vezes a pessoa não tem tantos sintomas de intolerância, mas às vezes uma dor de cabeça crônica, por exemplo, uma cefaleia crônica, enxaqueca, e muitas vezes está relacionado com glúten. Fator alimentar. Às vezes, quando você não tem uma causa observada, eu peço para a pessoa fazer uma restrição de glúten aí por um período e avaliar. E muitas vezes ela volta e fala, pô, eu restringi um pouquinho o glúten e melhorou minha dor de cabeça. Melhorou. Então, é como você falou, se ela não tem sintoma nenhum, beleza. Mas se ela tem algum sintoma que pode estar relacionado, ela tem que fazer essa avaliação de tirar o glúten da dieta, né? E não só a parte intestinal, exatamente isso que você colocou. Então, realmente, assim, vai muito além do que só, né, análise do intestino, é isso aí. Tem muitas coisas que a gente tem que observar os sinais do corpo em cima disso. E agora, pontuando rapidamente aí, alimentos que são fundamentais, essenciais, que a gente tem que ingerir para uma boa saúde cardiovascular e, consequentemente, para a saúde do corpo todo. Eu vou pontuar alguns e você pode fazer algumas considerações, né? O azeite de oliva é um alimento extremamente importante. A uva e o suco de uva integral. Não o suco de uva, aqueles... De caixinha. De caixinha, aqueles ricos em açúcar. Não, estou falando suco de uva integral. A própria uva, a aveia,
Eu queria que você fizesse um comentário peixe, os ovos, as verduras. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre cada um aí do ponto de vista de... Aí a gente agora vai falar de anti-inflamação, né? Porque a gente sabe que o que está por trás das doenças cardiovasculares, do câncer, do doença de Alzheimer, essas doenças graves, crônicas, o início do problema é a inflamação, como você já falou aí várias vezes, a inflamação do organismo. Quando um organismo, por exemplo, ele tem um entupimento de uma artéria, essa semana mesmo eu peguei um amigo meu com 80% de obstrução da artéria e teve que fazer angioplastia. Isso é o final da história, gente. Uma pessoa chegar com um infarto no hospital é o final da história. Chegar com um câncer, ter que usar aqueles medicamentos anticancerígenos que têm efeitos colaterais, aquela coisa extremamente agressiva para o corpo, aquilo é o final da história, é o final da inflamação. Uma pessoa que está com doença de Alzheimer é o final. A gente tem que combater no início, quando está nesse processo de inflamação endotelial dos vasos sanguíneos e a nível celular. E aí, uma vez a gente atuando aqui, desinflamando o organismo, essa pessoa não vai desenvolver um AVC, um infarto, um câncer. Não é isso? Perfeito. Então, aí, desses alimentos aí que a gente comentou, o que você pode falar um pouquinho, Dani? E até vou já complementar. Tanto as pessoas que nunca tiveram um problema como um efeito preventivo e as próprias pessoas que tiveram um problema e precisaram de alguma intervenção, depois já tem que seguir com esse mesmo cuidado para evitar novos casos de prejuízos aí cardiovasculares também. Então, é bom para todo mundo esses cuidados que nós vamos pontuar. Primeiro de tudo, em relação à parte de antioxidantes de uma forma geral, eu colocaria que as verduras, legumes e frutas são sempre indicadas. O tomate, pela presença do licopeno, ele é muito recomendado, então esse seria algo que assim, eu acho que vale a pena a gente pontuar para consumo frequente. No caso da uva que você acabou pontuando, a quantidade de flavonoides é altíssima e aqui fico alerta em relação ao vinho, que todo mundo fala uma taça de vinho por dia. Na verdade, o que é muito bom para a parte cardíaca são os flavonoides, não necessariamente o álcool. Então, vocês tomarem um copo de suco de uva, daqueles na versão integral, é super recomendado, que realmente tem um efeito de vitamina C altíssimo e também grande quantidade de flavonoides que entram para a proteção cardíaca, isso vale a pena. Esses alimentos que nós estamos pontuando, eles devem ser consumidos frequentemente. Não adianta uma vez no mês que não vai ter efeito protetor nenhum. Então, verduras, legumes e frutas, a uva em especial eu acho que é maravilhosa, o tomate também. As frutas vermelhas, de uma forma geral, a gente pode associar. O abacate é um alimento excepcional que poucas pessoas consomem, mas vale a pena incluir ele na rotina também, pela quantidade de gordura boa que ele vai ter. Ele tem um efeito de proteção cardíaca maravilhoso. E vou deixar uma curiosidade, ele também reduz o cortisol, que entra como um hormônio do estresse, aumenta o risco de problemas cardíacos, aumento de ansiedade como um todo. Então, eu acho que o abacate é um alimento maravilhoso. No caso das gorduras boas, que você acabou pontuando ali, o peixe, perfeito, ele deve ser consumido com frequência. E no caso do peixe, dá para nós colocarmos peixes que são um pouquinho mais gordurosos também, como o salmão é uma excelente opção, o atum dá para ser utilizado e peixes mais magrinhos também são ótimas alternativas. Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, eles são super legais para serem associados na nossa rotina alimentar. O chocolate amargo, isso eu vou deixar muitas pessoas felizes com essa situação. Ele é uma alternativa muito vantajosa para a gente colocar na nossa alimentação e ele também tem uma quantidade de magnésio muito boa, que entra com um efeito de proteção para a parte cardíaca. No caso do magnésio que eu já pontuei, as castanhas e nozes são excelentes opções. O próprio abacate também tem grande quantidade de magnésio e o chocolate amargo. Só que todos esses alimentos que nós estamos falando vai ser o cuidado em relação à quantidade. Esse que é o nosso ponto de equilíbrio aqui. Deixa eu ver o que mais. O chá verde, que é uma excelente opção que você até havia pontuado que gosta de indicar. O chá verde ele tem uma quantidade muito grande de catequinas, é um super antioxidante, então pode ser utilizado também. Eu acho que é uma alternativa muito legal para a gente colocar na rotina. Deixa eu ver o que mais. O alho cru também é uma excelente opção de proteção cardíaca pela presença da alicina, que é um antioxidante, um antiviral maravilhoso. Qual que vai ser o cuidado em relação ao alho? Ela tem que estar na forma crua. Então, qual que vai ser a sugestão? Ralar o alho e jogar depois por cima da comida, depois de pronto, ou quando já está quase finalizando a cocção,
que é uma alternativa muito boa. E vou deixar uma opção de alimento que eu tenho certeza que todos já ouviram falar e que não sei se todos têm o hábito, que é o uso do azeite. Eu acho que ele, para nós, é um alimento fundamental. O azeite extra virgem, ele tem propriedades maravilhosas para esse efeito anti-inflamatório, então ele deve ser utilizado. E uma sugestão muito legal para quem gosta é fazer o azeite saborizado. Colocar ervas, saborizando mesmo a versão do azeite. O próprio alho ralado ele pode ser colocado ali junto para que traga muitos benefícios junto para colocar na salada ou para finalizar uma alimentação, né, depois que a carne está pronta, a comida está pronta, rega com aquele fiozinho de azeite que vai ter um efeito anti-inflamatório maravilhoso. Então, resumindo os alimentos que, ao meu ver, são essenciais. De gorduras, eu colocaria o abacate, o azeite e a opção dos peixes, né, que eu acho que são excelentes alternativas. A opção do tomate pelo licopeno, eu acho que é essencial. A uva e as frutas vermelhas, de uma forma geral, pela presença dos flavonoides. No caso, deixa eu ver o que mais que eu tinha pontuado. O chocolate amargo, o chá verde, que são ótimas alternativas também. E no caso das fontes de vitamina C pelo efeito antioxidante, acerola, brócolis, laranja, kiwi, limão, morango, são excelentes alternativas ali também. Eu acho que esses alimentos, quanto a efeito de proteção, são essenciais. Legal. Comentar também, assim, além do peixe, que você já falou, que é rico em ômega 3, né? Que é uma gordura boa. Ômega 3 é uma gordura que é anti-inflamatória, antioxidante, diminui doença cardiovascular e diminui inflamação no corpo, de um modo geral. E o ômega 3 tem uma fração dele... Pode ser suplementado também, né? Em alguns casos. Exatamente. Muitas vezes eu acabo suplementando. O ômega 3 também ele tem uma fração dele que é fundamental para o cérebro também, para a parte de cognição, a parte neurológica, proteção cerebral absurda. Também aproveitando essa questão falando de ômega 3, da linhaça também, né? Você indica muito a linhaça. Boa. Sim, principalmente a linhaça dourada, que é a que tem maior quantidade, perfeito. E as castanhas, de uma forma geral, também são excelentes opções. Então, gente, você vê que não é tão difícil a gente tentar fazer uma dieta saudável. Uma vez ou outra dar uma escapadinha, tudo bem, mas o dia a dia tem que ser uma dieta umas escolhas mais corretas, né? Nós já estamos entrando já no final aí da live, passa rapidinho quando é bom, passa rápido. É muito rápido, a gente quer falar tanta coisa, né? Depois a gente tem que marcar outra. Ô, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho do aparelho que vocês têm lá, porque assim, eu fiz lá já 2 vezes a avaliação da bioimpedância, né? A avaliação da composição corporal. Quando a gente fala que a pessoa tem que emagrecer, ela tem que perder peso, não quer dizer que ela tem que perder peso na balança, somente isso, ela tem que perder gordura corporal. E, se possível, de preferência, ela tem que manter e, se possível, ela tem que ganhar massa muscular, massa magra. Então, esse é o ideal, o cenário ideal. Não adianta ela perder 8 quilos de gordura na balança, 8 quilos de peso na balança, e chegar lá, ela perdeu 4 quilos de gordura e perdeu 4 de massa muscular. E músculo. Foi muito ruim. Então, às vezes, ela tem que perder 4 quilos, mas ela perdeu 6 de gordura e ganhou 2 de músculo. Eu queria que você comentasse rapidamente, para a gente encerrar, sobre a importância desse aparelho que vocês têm lá, da bioimpedância. Na verdade, assim, qualquer processo de intervenção que a gente faça, o ideal é sempre colocar avaliações físicas de qualidade para identificar o resultado que esse corpo está atingindo com o processo de mudança. Lá na Avaliare, nós somos a primeira clínica especializada em análise de composição corporal do Paraná. Nós trabalhamos desde 2014 com o método de bioimpedância, que é uma avaliação física pelo meio de corrente elétrica. Então, ela diferencia, né, pela condutividade, músculo, gordura, água e toda a regionalização dessa distribuição corporal, por isso o nível de precisão tão elevado. E o equipamento que nós trabalhamos há 2 anos, 1 ano e meio lá na clínica, agora que nós trocamos, ele é considerado o melhor disponível no mercado para esse tipo de análise, que é o que mais emite correntes de frequência. Então, além das variáveis de estética, percentual de gordura, músculo, gordura, água, ele traz para nós variáveis de saúde, como o quadro inflamatório corporal, a gordura visceral. Então, a importância dessa avaliação é realmente mostrar o resultado de qualidade numa estratégia de intervenção. Para as pessoas que querem identificar se o quadro de saúde está legal, se a composição está legal, nós realizamos essas avaliações de forma isolada, só para a pessoa fazer o exame e saber como está, como também embutido no nosso acompanhamento nutricional para poder direcionar a melhor estratégia. Mesmo pessoas que fazem acompanhamento com outros profissionais que não tenham esse equipamento disponível, podem ir lá na clínica para fazer, até para agregar mais qualidade ao acompanhamento, né, que estão realizando por fora. Então,
A importância realmente é detectar a qualidade do processo que está sendo estabelecido, que eu acho que isso é o principal, e analisar realmente músculo, gordura, água, gordura visceral, para entender realmente tudo o que está acontecendo nesse corpo. Tem pessoas que às vezes perdem peso, como você pontuou, mas que não são com qualidade, até chegam a aumentar a gordura visceral, que a nível de saúde é o quadro pior possível. Então, realmente, assim, qual a importância? Detectar se a estratégia que está sendo colocada na rotina está trazendo o resultado que essa pessoa espera. Eu acho que esse é o ponto principal. E, com certeza, é uma avaliação muito enriquecedora para a gente detectar essas variáveis de saúde, como você já fez e gostou bastante dessa nossa intervenção ali também. Exatamente, né? Uma coisa que se fala muito hoje é da questão da sarcopenia. Tem gente que perde peso e perde muito músculo e fica com composição de massa muscular pequena, a pessoa está sujeita à doença da mesma forma. Então, a obesidade é um risco, mas a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, às vezes pós-doença, às vezes pós uma infecção, também é uma coisa extremamente grave que tem que ser combatida, né? E daí, para a gente já entrar no encerramento, eu quero colocar para o público a importância de você ter o acompanhamento dos especialistas. Não é só, eu vou fazer dieta por conta própria, vou parar de comer isso, vou ficar sem comer. Não é assim que funciona, gente. O especialista está ali para isso. A nutricionista, ela estudou bastante, justamente para te dar o caminho das pedras. Se você fizer sozinho, a chance de dar errado é muito maior. Se você tem um acompanhamento do especialista, tem muito mais chance de dar certo o teu resultado, principalmente se você faz esse acompanhamento sequencial depois, entendeu? A importância do personal, a importância do educador físico, porque muitas vezes a gente vai começar a fazer atividade física, começa a fazer errado e aumenta o risco de lesões. Então, isso aí é uma que a gente costuma falar na área da saúde, é um multidisciplinar. É o médico, é o nutricionista, é o personal, às vezes é o psicólogo para ajudar na parte psicológica, na parte emocional. Às vezes tem que ter, em casos extremos, tem que ter até entrar com medicamentos para controlar a ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas. Mas o fato é que tem que ter esse acompanhamento regular, isso é fato. As pessoas, quando fazem esse acompanhamento certinho, os resultados são muito mais satisfatórios. Então, gente, fica esse recado aí. Procurem lá a Dani, lá na Avaliare, o Bruno, porque esse aparelho eu estou apaixonado por ele. Ele dá todas as informações. Tem a questão os nutricionistas usam muito as dobras cutâneas, lá com adipômetro. Também é muito bom, mas não chega perto do aparelho que eles têm lá. E o alerta que eu deixo, Trotti, em especial, para as pessoas que têm excesso de peso significativo, a pinçada com a dobra cutânea, ela tem muito risco de falha na análise. Então, nós optamos, na verdade, pela bioimpedância, porque, como nós falamos no início da live, como o público hoje em dia está sendo muito sobrepesado e obeso, fica difícil mensurar a quantidade de gordura e a qualidade da intervenção com a dobra cutânea. Então, nessa situação é que fica tão recomendado. Para atletas, para pessoas eutróficas, a dobra cutânea é muito show. Mas no caso de pessoas sobrepesadas e obesas, esse é o grande diferencial da análise pela corrente elétrica daí. Legal. Adorei. Pessoal, quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente. Já que a gente acabou não dando espaço para perguntas, gente, vocês podem perguntar no nosso Instagram, da Dani. Isso, manda lá nos comentários, a gente vai respondendo também. Exatamente. Ô, Trotti, eu vou fazer algo que eu faço em todas as lives. Nós dois vamos dar um sorriso bem lindo e eu vou pedir para todo mundo que está assistindo fazer um print da tela, postar, marcar nós dois e falar o que achou que vai ser muito importante para nós esse feedback. Vamos lá, ó. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Aê, valeu! Muito obrigada pela confiança e pelo convite. Fiquei muito feliz em participar desse nosso bate-papo. Adorei também. Tamo junto aí no que precisar, tá bom? E espero todo mundo lá na Avaliare para ver como é que estão esses corpinhos aí, hein? Legal, gente. Vamos se cuidar agora aí. Vamos recuperar nossa saúde, tá? E os que já estão cuidando, vamos otimizar, tá bom? Continue. Um abraço a todos, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço, Dani.